Boa noite a todos vocês que estão presentes aqui na igreja, a vocês também que acompanham de casa, pelo celular, pelas redes sociais. Deus está muito feliz de você ter decidido agora, decidir dedicar esse tempo para Deus, né? Hoje que a gente tem tantas ocupações, tantos afazeres, tanta correria, cada vez menos tempo, você escolher esse tempo para Deus, né? Para ouvir a mensagem de Deus. A mensagem de hoje me fez refletir pontos muito importantes para mim. Deus falou muito ao meu coração e o meu desejo é que, assim como Deus alcançou meu coração com essa mensagem, Ele alcance a você de casa, se estiver, talvez no seu carro, indo para casa, saindo do trabalho, você que está aqui na igreja. É uma alegria estar aqui, também uma grande responsabilidade, mas eu tenho certeza que o Espírito vai falar no nosso coração nessa noite. Eu convido você a fechar os seus olhos, para juntos agora nós orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai eterno, nós te louvamos porque Tu és maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama de uma forma que nós não podemos mensurar, não podemos imaginar. Obrigada, Senhor, porque nesse momento o Seu Espírito Santo nos constrangeu a dedicarmos esse tempo para ouvir a Sua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Abra a nossa mente para compreendermos o que o Senhor tem a falar para nós. Nós oramos, nós te pedimos e desde já agradecemos, pois temos certeza que o Senhor está ao nosso lado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O início do ano é um período em que as pessoas fazem muitos planos, projetos, né? Fazem promessas para si mesmo, talvez ser um melhor filho, melhor esposo, melhor esposa, de dedicar mais tempo para cuidar da saúde, de se dedicar melhor, aprender um novo curso, fazer um novo curso, aprender algo de novo. Outras pessoas têm planos de tornar fitness, né, esportista. Inclusive, essa é uma das coisas que a internet aponta, que uma das principais coisas que as pessoas fazem no final e início do ano, em questão de escolhas, de planos, é de perder peso. Todas essas coisas são muito importantes, mas a gente não pode deixar de lado também o fato de como está a nossa vida com Deus e também fazer planos para isso. Sem plano, sem estabelecer metas, a gente acaba não saindo do lugar. Sempre há algo a melhorar na nossa vida, não é verdade? A vida é um aprendizado constante. A Bíblia diz, lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 18, convido você a abrir sua Bíblia. Provérbios, no capítulo 4, verso 18. Capítulo 4, verso 18 diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. No ano passado, a gente tinha um grupo das meninas que eram esposas de teologandos, e a gente se reunia semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e a gente lia livros de Ellen White e outros textos, e a gente conversava entre si para ver o que a gente podia aprender daquilo. E um dos textos falava sobre reforma de saúde, sobre a questão do cuidado, né, do nosso corpo, que é templo do Espírito de Deus, nós devemos cuidar. E uma das meninas, em certo momento, disse: olha, eu já tentei, eu mudei radicalmente tudo o que vocês podem imaginar, mas não durou muito tempo, foi questão de meses. Talvez você também já tentou fazer essa mudança radical, talvez você aí de casa fez planos, fez esse ano eu consigo, não deu certo, e você acabou desistindo. Então, durante essa conversa, eu propus para ela uma ideia que eu já tinha ouvido um pastor falando uma vez também, que se você não consegue mudar uma vez, vai passar degrau. Eu falei com ela, planeje o que você pode mudar agora, de imediato. Você vai deixar talvez de beber antes,
deixar de comer fritura, vai passar a caminhar, vai pouco a pouco. E assim você vai adaptando e vai substituindo e vai mudando o estilo de vida aos poucos. E quando você perceber, vai ter percorrido uma longa jornada. E ela gostou da ideia, ela falou que ia tentar a partir daquele dia. E é assim, a Bíblia diz, né, que é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito. Um momento está a escuridão, você parece que tudo vai dar errado, você não vai conseguir, dá vontade de desistir, mas aos poucos você vai conseguindo, assim como o dia vai clareando pouco a pouco e já é dia perfeito. Mas tudo isso depende de quão perto nós estamos de Deus, qual o espaço, qual a posição que Deus ocupa na nossa vida. Certa vez eu li uma ilustração e achei muito interessante, que ele perguntou para o pai assim: pai, qual que é o tamanho de Deus? E o pai falou: eu vou te mostrar um exemplo, eu acho que você vai entender melhor. E ele saiu com o filho, entraram no carro e saíram na rua. E no caminho, de longe, ele viu um avião e falou: filho, você está vendo aquele avião lá em cima? Qual tamanho você acha que ele é? Ele: pai, é muito pequeno, quase nem dá para ver. É minúsculo. E eles seguiram em direção ao aeroporto. E quando eles chegaram lá no aeroporto, e o pai dele perguntou: e esse aqui? Ele ficou assim, espantado, falou: nossa, esse é gigante, é muito grande. E ele falou: assim também é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está de Deus, maior ele será na sua vida. Maior ele será na minha, na sua vida. Vamos abrir agora a Bíblia no livro de Filipenses. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. No capítulo 3. Filipenses 3, versículo 13 ao 14. Na minha versão diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Hoje em dia nós temos ficado muito preocupados com muitas coisas. E cada vez que passa, parece que aparecem mais motivos. 2020, então, nem se fala, né? Foi um ano muito difícil para muitas pessoas em vários sentidos. Mudou tudo, né? A sua e a minha rotina, que a gente jamais imaginava, né? Ter que ir em todo lugar, máscaras, não poder abraçar as pessoas que a gente ama, que a gente convive o tempo todo, de sentir tanta saudade, de às vezes a gente quer ir visitar e não pode de maneira nenhuma, de um amigo muito próximo, falar: infelizmente não posso te receber em casa porque meu pai é de risco e eu queria muito te ver, mas eu prefiro que dessa vez você não. Eu cheguei a ouvir isso. Foi um ano muito difícil. E às vezes a gente dá vontade de desistir, de falar: não dá mais. Mas só que Deus nos convida sempre a tentar novamente. Você pode pensar, né? Eu não mereço um recomeço, não mereço perdão, não mereço a salvação. Mas se a gente for olhar para nós mesmos, realmente nós não merecemos. Mas quando nós aceitamos que o que Cristo é, o que Ele fez por nós, que Ele tomou nosso lugar, então nós começamos a entender. Martim Lutero, certa vez, disse assim: quando olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. A gente não pode ficar olhando para nossos erros, para a nossa capacidade, no que a gente pode. Mas quando começamos a olhar para Cristo, para o que Ele é, então nós começamos a entender
que realmente é possível e que Ele fez é suficiente. O recomeço está presente na Bíblia o tempo todo, porque o ser humano, ele se perde facilmente. É muito fácil tomar caminhos errados, muito fácil. Tanto no sentido literal, né? Aqui em São Paulo, quem nunca se perdeu aqui sem o GPS, né? E às vezes a gente se perde até sem sinalização. Certa vez a gente estava numa campanha na África, em 2018. O William estava fazendo uma série de conferências no interior do país e não tinha, assim, literalmente nada. Era deserto. E a gente andou muitos quilômetros de carro até chegar no local onde estava sendo a série de conferências. E o caminho era só areia e pequenos arbustos. Não tinha uma referência. Ah, aqui tem um prédio tal. Ah, aqui tem uma árvore gigante. Não tinha referência. Era tudo muito igual assim. E em determinado momento, eu e a esposa de um outro pastor, a gente queria ir no carro buscar alguma coisa. Eu não me lembro bem o que era agora. E estava todo mundo lá próximo de ser o batismo, que era perto de um rio que se formou com a água da chuva. E ela foi e conversou, né, no dialeto lá. Eles não falavam francês, então ela que foi lá falar com eles. E pediu orientação, como fazia para chegar, que a gente já tinha dado um período até esse local. E ele falou, só você em linha reta aqui, talvez uns 10, 15 minutos, vocês chegam lá. Ela, é fácil, né? Saímos nós duas. Andamos. E esses 10 minutos passou 15, 20, meia hora, 40 minutos. Eu falei, acho que hoje a gente está andando muito devagar, o sol estava muito quente, devia estar fazendo uns 44, 45 graus. A gente já está sem noção da velocidade que a gente está andando ou a gente se perdeu. Eu acho que é a segunda opção. E continuamos andando. A gente olhou para trás, tudo que a gente tinha andado, se a gente fosse voltar, o risco era se perder e ir mais longe ainda. E a gente tentou continuar em linha reta, para tentar chegar. Eu sei que a gente perdeu, assim, eu não tenho ideia de quanto tempo, mas foi muito tempo. E em determinado momento lá, a gente ouviu um barulhinho, e falei, deve estar chegando perto. Ouvindo algum barulho, as pessoas perto da igreja. E aí a gente foi em direção àquele barulho. Quando chegou, a gente já foi saindo mais da rota. Eram cabritos selvagens que estavam andando. Eu falei, nossa, agora complicou para a gente voltar ao caminho que a gente já estava. E a gente foi andando. Tem uma parte que é até engraçada depois, que depois de andar mais tempo, não tinha linha, área de sinal, porque é uma área desértica. Então não tinha como ligar para ninguém para pedir socorro. E a gente ouviu outro barulhinho assim, e não foi só de passos, tinha algum tipo de som. E aí eu falei com ela, deve ser os cabritos. Aí ela começou a rir, né? Os cabritos não falam. Eu falei, eu já estou começando a ouvir coisas. E a gente continuou andando, e mais para frente tinha um senhor vindo, talvez foi caçar, não sei, estava com um facão, fiquei com medo. Mas ele foi a nossa salvação aquele dia. Ele falou, vou passar por perto lá, eu mudo a minha rota e passo perto de onde é essa igrejinha lá, que eu sei onde que fica, para mostrar o caminho. E aí a gente foi seguindo ele, um estranho. Eu creio que foi Deus que enviou ele para nos guiar até lá, porque realmente a gente não tinha noção de onde a gente estava mais. Então é muito fácil se perder. Quando você não tem rotas, é fácil se perder. Quando você tem muitas rotas, também é. Então, a gente precisa aprender a seguir o caminho, né? A seguir a Jesus, as orientações à risca, para a gente não se perder. É muito fácil se perder nesse mundo, se perder nas escolhas. E Deus, Ele nos convida a seguir as suas orientações. A Bíblia, como eu estava comentando aqui, comecei a falar, ela está repleta de histórias de recomeços. Ela fala sobre Abraão, que começou uma nova história, sendo já velho. Ela fala de Jacó, que teve até o seu nome mudado, né? De enganador, passou-se a chamar Israel, né? E fala de Judá também, que ele teve a oportunidade de recomeçar, que quando ele se ofereceu para se tornar escravo no lugar de seu irmão,
Ele que antes tinha vendido José, né, como escravo, agora ele estava oferecendo a própria vida em lugar do seu irmão. Isso mostra a transformação da vida dele. Moisés, que recomeçou aos 80 anos, uma história que ele tinha tentado, deveria ter começado aos 40, para libertar o povo. Manassés, que foi idólatra, mas ele se arrependeu. O que dizer daquela mulher samaritana, que depois de tantos anos de sofrimento, ela encontra Jesus e ele muda a vida dela. A mulher adúltera, o leproso, o cego Bartimeu. Tantas histórias que Deus deixou registrado na Bíblia para nos mostrar que é possível recomeçar. Se você acha, não, tudo deu errado até agora, ou se tudo deu certo, mas em determinado momento errou, você pensa, eu acabei com tudo o que eu construí. Deus te convida a recomeçar. Davi cometeu tantos erros graves e ele recomeçou com Deus, a ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Jonas, ele saiu do fundo do mar, porque ele clamou a Deus, e depois disso voltou para a cidade de Nínive, para cumprir o chamado para o qual Deus tinha chamado ele. Pedro também recomeçou, depois de ter negado Jesus. E desta forma, ele se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Quantas pessoas se converteram através da sua pregação, do seu exemplo. Sabe, o pecado, ele acaba nos levando à derrota. A Bíblia chama de caminhos de morte, lá em Provérbios 16, 25. Mas Deus, felizmente, Ele nos proveu uma forma de recomeçarmos. Essa forma se chama arrependimento. João fala, né? Filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem, para que não pequem, né? Para que não pequeis. Mas se você pecar, se você errar, nós temos um advogado. O justo juiz, ele nos perdoa. Jesus, ele nos perdoa e nos dá a oportunidade de recomeçar. É preciso traçar novas ações. A Bíblia diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu vou convidar você agora também a ler o texto que está em Lucas 14, 28, que fala sobre planejamento. Diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Aqui a Bíblia está falando para a gente planejamento. Para tudo na vida, como eu falei no início da mensagem, tem que traçar metas. Quais são as suas metas para a sua vida espiritual esse ano? Para que a gente possa prosseguir para o alvo, para que a gente possa crescer na caminhada com Deus. Quanto tempo você vai dedicar? Quanto você vai ler a Bíblia, orar? Tem que traçar metas, planos. Senão as coisas da vida tomam todo o nosso tempo. E hoje em dia, Satanás não está preocupado em colocar coisas graves, pecados para te tirar do caminho. Às vezes ele te ocupa com coisas muito boas. Ele toma todo o seu tempo estudando, trabalhando, família. É muita coisa. Eu vejo assim, cada ano que passa parece que a gente tem menos tempo, mas o dia continua tendo 24 horas, não é verdade? A gente pensa, não tem tempo, não tem tempo. E a gente acaba se ocupando com muita coisa. E às vezes todas essas coisas boas e importantes faz a gente tirar o foco do que é mais importante, do que é superior, que é a nossa salvação, que é a vida com Deus e o plano que Ele traçou para nós. Às vezes nós tomamos caminhos errados, às vezes a vida nos derruba, né? Mas o que fazer diante de todas as tristezas, de todos os erros, todos os desafios, de todos os medos? Depois de muito lamentar pela destruição do povo, Jeremias diz o que nós vamos ler lá em Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, depois do livro aí de Jeremias.
no capítulo 3, verso 22. 22 e 23. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se você acha que já foi longe demais, você que está aqui, você que nos acompanha aí da sua casa, onde você está, você pensa, não tem mais jeito, acabou, eu fui longe demais. Saiba que as misericórdias de Deus se renovam na sua vida a cada manhã, a cada dia. Deus te dá uma nova chance de começar do zero. Ele perdoa os pecados e lança no fundo do mar, para que ninguém encontre mais, para que ninguém se lembre. E você pode começar do zero. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Se nós não formos fiéis, Ele permanece fiel, porque essa é a essência de Deus. Se nós não o amarmos, Ele nos ama, porque essa é a essência dEle. E eu convido você a tomar essa decisão também, na sua vida, de recomeçar a sua vida com Deus. Se você já tem, você fala, eu sou fiel a Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu venho à igreja, eu estudo a palavra, eu testemunho. Se você pensa, eu faço tudo o que é necessário, sabe que você ainda pode crescer mais na sua experiência com Deus. Você pode chegar um pouquinho mais perto. E quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais nós vemos os nossos erros, mais nós vemos o que nós precisamos mudar, melhorar. E é isso que eu te convido hoje a fazer. A se aproximar de Deus. Como aquele menininho que achava, nossa, aquele avião é muito pequeno. Mas quando ele chegou bem pertinho, era gigante. E às vezes parece que Deus talvez está pequeno para você, que Ele não está te ouvindo, Ele não está atendendo as suas orações, as coisas estão difíceis. Se aproxime um pouco mais de Deus. Se arrisque nisso. Aí um pouco mais para perto. Um pouco mais próximo da vontade de Deus, do que Ele quer. Arrisque em ser fiel, em acreditar no que a palavra de Deus diz. Arrisque-se em dar o seu melhor para Deus. E a fazer como a Bíblia fala, né? Acreditar nas coisas que a gente nem vê. Mas ter fé, ter confiança de que Ele vai fazer o melhor, que Ele sabe que é melhor para você. Ellen White disse certa vez que se a gente soubesse, né? Se a gente lembrasse de tudo que Deus fez no passado, a gente poderia não ter mais medo do futuro. Se a gente confiar e ver tudo que Deus fez, estudar a Bíblia, quem sabe fazer um ano bíblico. Eu já li quase toda a Bíblia, mas não em sequência. Eu comecei ela, vou começar de Gênesis em diante. Aí chegava ali, aí vários livros, e quando estava chegando lá, em Números, e aí começava repetições, eu vou começar de novo. Aí começava, e aí ia um pouco mais. Aí chegava um ponto que eu parava, aí voltava de novo. Eu sei que tem uns livros da Bíblia que eu já li, sei lá, umas 12, 15 vezes. Então eu decidi, não, agora eu vou ler diferente, vou mudar a tática. Eu vou ler livros mesmo que fora da ordem. Aí agora eu vou lá para o Novo Testamento. Aí li os 4 evangelhos, agora eu vou ler Atos, agora que eu vou ler Apocalipse, agora eu vou voltar lá para Provérbios, agora eu vou ler Salmos. E aí fui passeando pela Bíblia. Consegui ler boa parte. Agora a meta é conseguir ler ela toda, finalizar. Tenho um amigo que há muitos anos já, talvez há uns 10 anos atrás, ele me falou que ele lia a Bíblia uma vez por ano. Todo ano ele fazia o curso bíblico inteiro, né? Toda a leitura da Bíblia. E naquela época ele já tinha lido 34 vezes, se não me engano. Então, se ele continuou, hoje ele já leu aí 44 vezes a Bíblia inteira. Então, trace seus planos. Quais livros você quer ler esse ano? No ano passado, a gente estava estudando junto com as meninas vários livros muito interessantes, Fundamentos do Lar Cristão, Evangelismo, e tem diversos outros, Desejar Todas as Nações. Tem tantos livros lindos que nos aproximam de Deus. Eu convido você também a estabelecer como meta.
Decida quantos livros, talvez quantos capítulos, não sei como que é a sua rotina, você de casa, que às vezes a gente pensa, as pessoas estão em casa por causa da pandemia, mas para muitas pessoas que eu conheço, pelo menos, na pandemia dobrou o trabalho. Ao invés de falar, estou em casa, vou ter mais tempo, mudou a situação. Tinha menos tempo e muito mais trabalho, muita coisa para fazer, as professoras que eu digo. Então, eu te convido a traçar novas metas, novos planos, novas estratégias, para você chegar mais pertinho de Deus, para Ele ser maior na sua vida. E você ter a chance de recomeçar. Para você que já está bem, começar melhor ainda. Para você que caiu, que errou, Deus te oferece o perdão. Por causa do grande amor de Deus por nós, demonstrado na cruz do Calvário, Jesus satisfez a justiça de Deus em nosso lugar, para que nós tivéssemos a chance de recomeçar. E essa é a mensagem de Deus hoje. E meu recado é: não desperdice tudo que Deus fez por você e por mim. Recomece com Cristo. Essa é essa nova chance. Agora é o momento. Convido você aí de casa também, para a gente fechar os olhos e falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai eterno, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a chance de recomeçar. Obrigada, Senhor, porque tudo o que precisava ser feito, o Senhor já fez. Obrigada, Senhor, porque o Senhor apaga todos os nossos pecados e lança ele nas profundezas do mar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá uma página em branco para recomeçar a escrever a nossa história. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor escreva essa história, que o Senhor realize os seus planos para nós, a sua vontade, e que a gente entenda que ela é realmente o melhor. E quando chegarmos ao céu, quando Jesus voltar e nos encontrarmos com Ele, nós então realmente veremos que tudo que o Senhor fez foi o melhor, e nós te louvaremos por toda a eternidade. Abençoa cada pessoa que está aqui na igreja, cada pessoa que está ouvindo de casa, seus familiares, seus queridos. Guarde cada uma delas, Senhor, livre de todo mal. E ajude a todos nós a recomeçarmos dia a dia com o Senhor, a estarmos mais pertinhos do Senhor. E que o Senhor seja tudo na nossa vida, seja tudo para nós. Seja o primeiro, seja o último, seja tudo. Nós te louvamos, te agradecemos e oramos no santo nome de Jesus. Amém.